e aqui estou acompanhando vocês para isso. Temos hoje a explanação do secretário Marcos Linhares a respeito do FUAP, e é o ponto único de pauta. Esperamos que em mais alguns minutos cheguem mais alguns conselheiros que visualizaram que estavam a caminho, esperamos que cheguem. Eu gostaria de, para não atrasar mais a reunião, consultei o secretário Marcos, que ele está de acordo. Nós, se neste plenário concordar, porque ainda estamos com a falta de um ou dois elementos para o quórum oficial. Como não é um assunto de deliberação, é um assunto de explanação, de uma prestação de contas, de um relato do que foi feito nessa área, eu gostaria de submeter aqui aos companheiros, se estiverem de acordo, nós deixaríamos a palestra do Marcos seguir normalmente, e se tivermos quórum formal, seria feita uma ata formal de reunião. Senão, nós trasladaríamos o que for gravado da reunião de hoje para a ata da reunião seguinte, um relato feito pelo secretário. Como estaríamos de acordo dessa maneira? Alguém se opõe? Eu queria fazer uma declaração. Eu queria que ficasse registrado que é lamentável, né, um tema que foi pedido pelos conselheiros ser marcado uma reunião e os conselheiros não estarem presentes. Eu acho lamentável um assunto dessa importância para o município. Eu já verifiquei que está sendo gravada, a sua declaração será considerada no documento que nós vamos fazer para a reunião de hoje, seja ela uma ata formal, seja ela um relato para a próxima. E queria fazer mais uma. Pois não. Para fazer tudo de uma vez só. Queria lembrar que na semana que vem nós temos reunião das comissões, que a Secretaria depois nos mandar o material que nós não recebemos até agora. Eu gostaria de pedir ao Paulo Vitor, já que estamos nessa introdução e respondendo diretamente ao professor, a previsão de material e convocatório. A gente vai convocar amanhã, meio-dia. Está marcado. E eu queria também dizer a todos que o André, nomeado, não sei se já foi, para me ajudar com as atas, com a secretaria. Então, então vou ter mais uma pessoa agora que eu venho investir só para ajudar com essa questão de ata, porque com a demanda de trabalho. Então, espero que a partir de hoje todas as nossas dúvidas de envio de material sejam sanadas com mais uma pessoa me ajudando aí para fazer esse relato de organização. Eu peço desculpa aí a todos pela falta de organização, mas amanhã, meio-dia, eu dou o material que foi feito aqui na... Cada Câmara Temática produziu um material. Esse material vai ser enviado amanhã para as convocatórias das câmaras temáticas. 11, 12 e 13. Aí 11, urbanismo, 12, habitação e 13, meio ambiente. Vai ser lá para fazer? Não, vai ser tudo aqui. Tá? Então, está esclarecido, professor? Muito obrigado. Alguém mais quer fazer alguma observação? Então, eu passaria a palavra ao secretário Marcos Linhares, presidente do Conselho de Gestão do Fundo de Habitação e Regularização Fundiária, para a sua palestra. Muito obrigado, boa noite a todos. Nós vamos falar do fundo de habitação, mas antes de entrar no fundo de habitação, eu tenho que falar um pouquinho dos empreendimentos que tem uma ligação com os recursos do fundo. Lembrando a todos que o fundo, a lei do fundo foi alterada e o fundo hoje tem um conselho deliberativo. Todos os membros do conselho são responsáveis sobre aquilo que está sendo aprovado, aquilo que é aprovado ou recusado no conselho. Então, por favor, os números de habitação são muito expressivos na cidade. O que a gente vê é que não estão sendo divulgados devidamente. Mas olha, antes disso vamos contextualizar. Né? Pode passar, por favor. Esse é o retrato que nós temos das condições habitacionais do município. Município com alto grau de suscetibilidade de deslizamento, famílias de baixa renda sem acesso à moradia produzida pelo mercado, mais de 2.000 famílias recebem aluguel social, ainda recebem aluguel social, e terrenos com uma topografia totalmente desfavorável. Isso seria um retrato. O próximo slide, a gente fala dos princípios que norteiam o trabalho da Secretaria de Habitação. Direito à moradia enquanto direito humano, individual e coletivo. A moradia digna como direito e vetor de inclusão social. A questão habitacional é uma briga constante que nós temos no
governo de ser uma política de governo que ainda não é como deveria ser. Uma gestão democrática, que a gente sempre faz ouvindo todas as bases, nos colocando sempre à disposição para conversar com qualquer área que queira a nossa participação. A articulação das ações de habitação à política urbana não pode ser dissociada a habitação popular da política urbana do município. E o cumprimento da função social da propriedade, coisa que a gente vem batalhando também, tem conversado muito com a professora Regina, a gente não conseguiu ainda efetivar como lei municipal. Esses são todos os atores que interagem com a Secretaria de Habitação para a gente ter um empreendimento de habitação de interesse social. É muito mais difícil construir para pobre do que construir para rico. Rico tem margem, classe média tem margem. A classe pobre, a habitação de interesse social não tem margem. E esses atores todos ou nos facilitam, eu vi o Raul chegar, que nos facilita muito. A Água de Niterói é um grande parceiro nosso, tem nos ajudado bastante. Mas tem atores ali que nos dificultam muito, muito. E a habitação de interesse social, ela se arrasta, nem sempre consegue atingir os números que a gente precisa na cidade. Bem, nós temos uma previsão para contratar 5.000 unidades habitacionais até 2016. Desculpa atrapalhar. Você ajuda, você nunca atrapalha. Não. Quais são os atores que dificultam? Publicamente? Se você falou, eu gostaria de saber, até para a gente tentar te ajudar. Que é possível. INEA é um ator muito difícil de trabalhar. O INCRA é quase impossível de trabalhar com o INCRA. A gente pede a um terreno, vou dar um exemplo do terreno do Caramujo. A construtora Puri, ficou executando a obra sem receber um tostão por quase um ano para o INCRA dar baixa de um processo. Bento Pestana, outro processo também que demorou muito, o construtor está lá trabalhando, fazendo, já vocês vão ver fotos do Bento Pestana, e o cartório até hoje não conseguiu regularizar o terreno. O construtor não recebeu um tostão, já botou 8 milhões lá dentro. A construtora é grande, de porte, é pública, consegue fazer isso. A construtora menor não consegue fazer isso. Nós temos problemas internos dentro da prefeitura também, de diálogo, de entendimento, e a gente tem participado disso. Aqui a Amanda, nós temos problemas com o meio ambiente, é a visão deles, a visão nossa, muitas vezes se chocam. Temos problemas, não podemos esconder isso daí. O próprio governo federal, aí estou falando da Caixa Econômica Federal, é muito difícil trabalhar com a Caixa. Eu sou oriundo da Caixa, mas a burocracia que envolve os processos da Caixa, até da liberação de recursos, é terrível. O construtor, às vezes, ele faz a medição dele, leva dias para receber o dinheiro. Então, como é que trabalha a Caixa? O construtor bota o dinheiro, começa a fazer a obra dentro do cronograma, a Caixa vai lá, mede quanto fez de obra, deveria pagar 24, 48 horas depois, não faz. Hoje a Caixa está demorando de 60 a 90 dias para pagar. É um retrato que a gente está colocando dos diversos executadores. A Ampla, é muito difícil trabalhar com a Ampla também. Muito difícil. Completamente diferente da Água de Niterói, que está sempre se posicionando à frente, tentando nos ajudar. A Ampla não. Vocês resolvem e a gente vê se pode te ajudar. Bem, eu acho que esses são os principais que a gente tem tido alguns... Faltou o prefeito atrapalha muito? Para o prefeito ele não se mete muito na questão operacional, então ele deixa por conta dos secretários. Os secretários às vezes têm embate. Então tem que tirar o prefeito. Prefeitura. Seria prefeitura, não prefeito. Está errado. Obrigado. Bom. Então nós temos aí um retrato de alguns empreendimentos, nós temos essa previsão, 5.000 unidades habitacionais. Bem, esses são os empreendimentos na faixa 1, até R$ 1.600. Nós temos ali de obras iniciadas, de contratos já assinados, obras não iniciadas, e aqueles que estão ou em análise da prefeitura, ou na Caixa, ou em desenvolvimento nas construtoras. Somando tudo, nós temos 4.598 empreendimentos só na faixa 1, dos quais 2.774 ou contrato assinado ou com obras já iniciadas. Vocês veem que os números são bastante expressivos, e aqui já começa o quadro. Já começa a entrar o quadro, que monta lá no final um valor de 13 milhões de reais. Já desembolsados ou já aportados, 12 milhões, 13 milhões de reais. 13 milhões e 202, porque o 4.857 eu não aportei ainda, porque ainda está em desenvolvimento.
Do FUAP, dos 13 milhões e 200, muita gente me pergunta assim, mas como é que vocês fazem com o dinheiro? Como é que era feito antigamente? Antigamente, a Emusa era utilizada para fazer as obras e a prefeitura, no caso do FUAP, cedia o recurso a Emusa. Nós invertemos esse ponto. Nós não fazemos isso, não aceitamos trabalhar dessa maneira. Nós fizemos um acordo com a Caixa, um acordo contratual, existe um aditivo contratual, o empresário mostra o processo, o projeto toda a Caixa faz a avaliação do projeto e aquilo que passa de R$75 mil, a Caixa me informa. Vamos dar um exemplo hipotético, um empreendimento de 1000 unidades, só fazer conta séria. A Caixa chegou à conclusão que aquele empreendimento vai custar por apartamento R$78 mil. O valor limite do programa é 75, faltando 3 mil aí. 3 mil fundo de habitação complemento. Como? Existe uma figura que chama aporte de recursos. A Caixa informa uma conta vinculada ao empreendimento, o FUAP decide no seu conselho de gestor, deposita nessa conta junto à Caixa. Quem movimenta a conta é a Caixa. A Caixa faz a fiscalização da obra, faz a medição e faz o pagamento. O dinheiro não passa na mão da prefeitura. Essa é a maneira que nós encontramos, que achamos que é o mais correto, porque se a Caixa já libera a maior parte do recurso e fiscaliza a maior parte do recurso, para que vão ter 2 fiscais na obra e 2 liberadores de recursos ou duas empresas fazendo obra no mesmo empreendimento? Então fica tudo por conta da Caixa junto com aquela construtora. Tá? Eu achei que isso daí é a melhor maneira, uma maneira assim, mais, vamos dizer assim, mais fácil de se acompanhar a obra, né? E evitando que esse recurso ande por dentro da prefeitura e tenha terceiros trabalhando em cima de um recurso que a própria Caixa pode fazer. Marcos, tinha alguma previsão de baixa renda no bairro de Fátima, aqui atrás do... Não, tem previsão ali no bairro de Fátima de habitação de interesse social, mas na faixa 2. Eu vou mostrar mais adiante, Paulo. Depois você podia explicar, baseado em que conceitos ou em que parâmetros decide se num determinado lugar é faixa 1 ou é faixa 2? Posso explicar agora? Se você achar que didaticamente é bom, por favor. Basicamente isso vem a partir do empresário. O empresário, porque toda a cidade, se você pegar a lei do Minha Casa Minha Vida, a lei municipal diz que pode ser feita habitação de interesse social em qualquer parte da cidade. O PLIS é um referencial ainda para nós? O PLIS é um referencial para okay. nós. O PLIS, inclusive, com a revisão do plano diretor, estou pedindo que o PLIS vire lei, seja incluído no plano diretor, porque não virou lei até hoje. Então, o empresário, baseado na lei do Minha Casa Minha Vida, ele escolheu um terreno e aquele terreno ele quer fazer habitação de interesse social. A lei permite que ele faça. Né? Pode não ser conveniente do ponto de vista do município, mas teria que estar na lei, que não é conveniente. Como tem a lei do par-linha, a lei do par-linha não dá para todos os bairros fazer. Então o município, lá, quando fez aquela lei, ela disciplinou quais seriam os bairros. Agora, Minha Casa Minha Vida está aberto, só que a gente não vai conseguir fazer em Icaraí. Não tem terreno disponível, mas está aberto. Se tiver um terreno em Icaraí, a gente faz. Quando é faixa 2, o próprio empresário está dizendo, olha, eu quero vender por 85 mil, por 95 mil, por 100 mil, 100 mil. Mas o governo desapropriou alguma área no bairro de Fátima? Não, o bairro de Fátima tem um terreno que é do município, que foi cedido ao município por questão de loteamento. Então nós poderíamos fazer de faixa 1 no bairro de Fátima. Podemos se fazer, quiser. aí é decisão do prefeito. Aí é decisão do prefeito. Aí o prefeito decidiu fazer no bairro de Fátima faixa 2. Ele não quis fazer faixa 1 lá. Então está em andamento. A Câmara aprovou a lei da venda do terreno exclusivamente para a faixa 2. Eu vou falar mais um pouquinho diante do bairro de Fátima, inclusive. Então aqui nós está entre liberados pelo fundo e a liberado do fundo de habitação 13 milhões e 200. E o número expressivo ali, se vocês verem o total, 203 milhões é o total já contratado com obra iniciada. Os 135 milhões é a contratar. Então nós vamos somar um valor de mais de 300 milhões de reais de habitação de interesse social faixa 1 no município. Pode passar. Aqui é a planilha da faixa 2 e 3. Faixa que tem obras entregues, obras iniciadas com contrato assinado, em análise da prefeitura ou em desenvolvimento das construtoras. Aqui também nós temos um número expressivo, vocês podem ver aqui o fundo de habitação zerado. Nós não colocamos dinheiro do fundo de habitação faixa 2 e 3.
Não é que seja proibido de colocar, mas eu entendo que politicamente não vale a pena você botar, a não ser que seja uma coisa que alguém me convença e eu levo para votação. Ou qualquer membro do conselho pode pedir para incluir na pauta de votação. Ali quando eu botei bairro de Fátima e Engenho do Mato, um cifrão em terreno, porque a venda do terreno no bairro de Fátima e do Engenho do Mato, que foi aprovado na Câmara, o recurso vai para o fundo de habitação. O recurso não vai mais para outras áreas como ia antigamente, vai direto para o fundo de habitação, que por sinal precisa de recursos, senão a gente não tem política de habitação na cidade. Então vocês veem aqui, ó, que também é um valor expressivo de 198 milhões. Mais de 300 e tantos milhões, a gente já está faturando 500 milhões. Vamos pegar uma próxima planilha. Essa soma faixa 1 e a faixa 2 e 3. Vocês veem quantitativo, 5.954, e a gente passa de R$500 bilhão. A gente está falando de habitação de interesse social, botando R$500 bilhão na Praça de Niterói, na cidade de Niterói. É um número altamente expressivo que está gerando emprego, está gerando renda para a cidade de Niterói. E a gente não vê um movimento na cidade, um movimento da Câmara de Vereadores, tá, de envolvimento com a habitação de interesse social. A habitação de interesse social é uma coisa que pode modificar o quadro nessa cidade. Muito. E a gente precisa muito de apoio. A gente tem 2 vereadores presentes aqui, eu já faço o meu pedido. A gente precisa de muito apoio para poder trabalhar a habitação de interesse social, que é muito difícil. Isso aqui a gente já entrou no recurso não utilizado no 2014. Não, recurso não utilizado. Não, está errado que ele tinha, tá? Aquela é a planilha que a Caixa mandou, né? Essa aqui é só vocês verem a habitação, o título está errado, tá? Isso aqui é habitação não de interesse social. É habitação só números da Caixa Econômica que ela me passou, né? De quantitativo e valores que ela aplicou aqui no município de Niterói. Isso é planilha recebida hoje na Caixa. Ela Caixa, faltam os outros bancos. 445 milhões de reais. Não é habitação de interesse social. Não é SPTF. Para quem não entende, recurso da poupança. É acima de 190 mil reais. Eu só queria mostrar essa daqui, vou mostrar aqui, ó. 500 e pouco de habitação de interesse social. 445 de habitação do SBPE. A gente está falando de R$1 bilhão de habitação dentro da cidade de Niterói. Outra planilha. Ainda continuando, chegou a 723 milhões quando a gente bota Penotiba e região oceânica. É muito dinheiro, gente, de habitação. É muita geração de emprego, muita geração de renda. Vai passar. Aqui a gente já está no Ciro da Arne, do Fonseca. Vocês estão vendo aquele círculo e alguns númerozinhos ali pequenos. Quando a gente vai aprovar um empreendimento na Secretaria de Habitação, porque tudo inicia na Secretaria de Habitação, nós traçamos um raio de 2,5 km a partir do ponto do empreendimento, e nesse raio de 2,5 km tem que ter escola, educação, saúde, CRAS, unidade infantil, comércio, transporte, infraestrutura toda adequada. Mas pode ter escola e pode não ter lugar para novos alunos. Isso a gente se comunica com a Secretaria de Educação, a gente informa a Secretaria de Educação o que vai ocorrer daqui a 1 ano, 2 anos, e cabe à Secretaria de Educação ou à Secretaria de Saúde nos informar se ela tem condições de atender os futuros moradores. E se ela não tiver, eu não aprovo o empreendimento. Eu vou pedir ao empresário que me dê uma parte do terreno, ou ali ou no raio, para que eu aprove o empreendimento. Nesse raio, a educação, a saúde, a assistência social construa esse equipamento. Com recurso de quem? Do Minha Casa Minha Vida. 6% dessa obra pode ser alocada para a construção de educação, de saúde, de CRAS, de esporte. 6%. Então, um valor também significativo. No caso do Zil da Arne, se não me engano, eram 25 milhões, então 25 milhões, né? Então, ela poderia colocar 1,5 milhão. A prefeitura desapropriou o terreno na frente do empreendimento do Zil da Arne para fazer uma unidade de educação infantil. Vamos passar outro ali. Aqui são dados do Zil da Arne, pode passar. Pode passar. Aí isso são fotos da semana passada, né? Porque falta só você ver.
estação de tratamento de esgoto, porque isso